antropologia bíblica, homem, logia, estudo. Então nós vamos fazer um estudo acerca do homem, e nesse caso aqui um homem, né, o homem criado por Deus, criado por Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 nos diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12 nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o primeiro, os versículos que nós lemos sobre o estudo que nós vamos ministrar aqui nessa noite, antropologia. Quando nós falamos e estudamos acerca do homem, nós temos que entender que o homem ele é um ser racional. O homem é um ser tecnológico. O homem é um ser político, um ser religioso, um ser ético e também um ser estético. O homem se preocupa e ele se desenvolve na sua tecnologia, a cada dia vai se desenvolvendo mais. O homem é o único ser criado por Deus que tem um raciocínio, que pensa, então é considerado como um animal racional. O homem é um ser político, ele cria suas regras, suas condutas, e ele constitui no meio disso tudo uma vida social. Então é considerado também um animal político. O homem é um ser religioso, ele adora, né, a paz do Senhor também, irmã Yara, Deus abençoe sua vida. O homem, ele adora, ele faz seus cultos, né, a Deus verdadeiro como a Deus que não são verdadeiros, mas o homem é um ser religioso. O homem também é um ser estético. O homem, ele tem consciência moral daquilo que é certo, daquilo que é errado. Todos os homens têm esse conceito e sabem aquilo que é certo e aquilo que é errado, e tem compreensão sobre tudo isso. O homem é um ser estético. O homem ele se preocupa com o seu corpo, com os artefatos que põe no seu corpo. Ele se preocupe com a sua, né, como as pessoas estão vendo a sua vida, a sua fisionomia, se está apresentável. Então o homem é considerado também um animal, um ser estético, porque se preocupa. Mas o primeiro texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, vai dizer que o homem tem espírito, alma e corpo. Espírito e alma e corpo, e nessa sequência o homem tem espírito, alma e corpo. E é sobre esses três que nós vamos falar, sobre o espírito, sobre a alma e sobre o corpo. Nós vamos dar mais ênfase à alma e o espírito aqui nessa noite, né? A Bíblia nos fala que o espírito foi criado em Gênesis capítulo 1, versículo de número 23. O espírito foi criado ali no primeiro capítulo da Bíblia Sagrada. E o corpo é criado no início do capítulo 2. E no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ver que Deus vai assoprar o espírito no corpo. E após ter essa junção de espírito e corpo, o homem vai se tornar uma alma vivente. Uma alma vivente. O homem hoje, o homem natural, ele tem dentro da sua alma,
ela é dotada de seus pensamentos, ela é dotada da sua mente, e essa mente ela pode caminhar tanto para o lado positivo para o lado negativo. Então a alma do homem, dentro dos seus pensamentos, ele pode ter pensamentos maus como pensamentos bons. Todo ser humano ele pode ter pensamentos bons como pensamentos maus. Nós vamos falar, ele tem as suas emoções também podem ser emoções boas como emoções maus, e assim também os seus desejos. A Bíblia vai falar das obras da carne, a Bíblia vai falar dos frutos do Espírito, que são os desejos que brotam da alma. O corpo ele é dotado pelo movimento de estar sendo a casa da alma e do Espírito, e o homem o corpo é essa morada. O corpo é dotado das suas características: visão, audição, tato, olfato e paladar. E a alma do homem diante de Deus, ela pode ser uma alma, um espírito do homem diante de Deus, ela pode ser um espírito firme em Deus, ou ele pode ser um espírito vivificado em Deus, ou ele pode estar morto, espiritualmente. O corpo do homem pode estar morto caso ele não ainda tenha permitido Deus trabalhar no coração dele. O que a Bíblia espera do novo homem em Deus é que o seu espírito esteja vivificado. É que o homem tenha um espírito vivificado em Deus. O que Deus espera da alma do homem é que essa alma seja uma alma regenerada. Aleluia. E o que espera do corpo é que esse corpo seja o templo do Espírito Santo. O irmão Alan perguntou aqui, que ele disse que esqueceu quais são os 5 sentidos do espírito e da alma. Vamos começar pelo corpo. Os 5 sentidos do corpo, como eu disse: visão, audição, tato, olfato, paladar. Os 5 sentidos da alma: imaginação, razão, afeição, memória e consciência. E os 5 sentidos do espírito: fé, esperança, reverência, adoração e amor. Vamos estar falando daqui a pouco sobre cada um deles. Mas o que Deus espera do homem é que o seu espírito seja um espírito vivificado, novo homem, que a sua alma seja uma alma regenerada e que o seu corpo se torne o templo do Espírito Santo. A condição espiritual desse homem que aceita a Cristo é salvo, perdoado, seguro, aceito. Essa é a condição de um homem que aceitou a Cristo, que um homem que tenha o seu espírito vivificado. A alma do homem sendo regenerada, ela é uma alma transformada, é uma alma preparada para atuar suas emoções em Deus, preparada para que suas emoções elas sejam manifestas na vontade de Deus, que as emoções do homem não sejam frutos da sua própria natureza pecaminosa, mas que seja agora guiada pela vontade de um Deus. Se o corpo é o templo do Espírito Santo, esse Deus que está morando dentro do templo, ele tem vontade sobre a alma do homem, e o homem passa a agir dentro da vontade do Espírito Santo. Dentro da vontade do Espírito Santo. O novo homem, a Bíblia espera que as suas emoções sejam os frutos do Espírito, que nós já estudamos aqui, que são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são aquilo que Deus espera, né, do corpo do homem, dessa alma do homem, que seja dessa forma. Satanás tenta a todo tempo destruir esse homem criado por Deus, destruir o homem que Deus tenha criado, e através do corpo ele tenta destruir o homem através do corpo, através das enfermidades, colocando enfermidades para a destruição desse homem. Mas há muitas enfermidades, a ciência já provou que algumas dessas enfermidades elas são enfermidades geradas pelo pecado. O pecado às vezes gera algumas doenças no corpo do homem, por isso que Cristo
busca que o homem esteja santificando a sua vida e não pecando, pois na medida que ele está buscando a santificação, ele está sendo curado. Na medida que ele está praticando o pecado, ele está atraindo para a sua vida, glória a Deus, pastor Carlos, ele está contribuindo para a sua vida o pecado, pois Satanás, através do pecado, coloca enfermidades no corpo do homem. Não estou aqui dizendo que todas as enfermidades são pecados, mas esta é uma arma que Satanás também usa para destruir o corpo do homem. E ele tenta, através de destruir a alma e o espírito, também através do pecado. Então o pecado que Satanás coloca no homem, ele tem poder de destruir a alma, corpo e o espírito. Amém? A alma, o corpo e o espírito. Por isso que Cristo busca de nós a santificação. A santificação. O homem sem Deus, o seu espírito, ele pode ter espírito de inveja. O homem sem Deus, ele pode ter espírito de contenda, espírito perverso, espírito altivo, espírito perverso, espírito impaciente e espírito perturbado. Ele pode estar com o seu espírito com todas essas coisas. Espírito de inveja está em Números capítulo 5, versículo 14. Os irmãos depois podem estar usando esse estudo aí para abrir. Capítulo 5 de Números, versículo 14, vai falar do espírito de inveja. O espírito de contenda em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo também 3. E o espírito perverso em Isaías capítulo 19, versículo 4. Vai falar do espírito perverso. E o espírito altivo, Provérbios capítulo 16, versículo 18, vai falar do espírito altivo. Assim como o espírito rebelde está em Salmo 116 106 e versículo 36. O espírito impaciente em Provérbios 14, versículo 2. E o espírito perturbado, vai estar ali no mesmo capítulo do espírito de inveja, capítulo 5 de Números, versículo 14. Amém? Glória a Deus. Quando Satanás atinge o corpo com enfermidade, ele provoca dor. E aí nós podemos citar a vida de Jó, que Jó foi um homem que Satanás conseguiu atingir o seu corpo. Satanás conseguiu atingir o corpo de Jó e colocou nele uma lepra, com a permissão de Deus, é claro. Colocou nele uma lepra, aquilo provocava dor. Então a enfermidade que ele coloca no corpo do homem tende a provocar dor, mau cheiro. Isso provoca também um afastamento das pessoas. A Bíblia fala que o corpo de Jó desenvolveu bicho, e Jó raspava o seu corpo com caco de telha. Com caco de telha, pastor Hildo. Jó raspava o seu corpo com caco de telha, mutilando assim, às vezes, o teu próprio corpo para afastar aqueles bichos, para tirar os bichos. Geralmente isso é atribuído a pessoas que viviam em pecado, mas nesse caso de Jó, nós vemos que não era o pecado que levou ele àquilo, mas uma permissão de Deus. Satanás tenta sempre destruir o homem, não é porque o homem está pecando, é porque o homem está santo. Ele tenta, através, colocar pecado para destruição. Em Jó, ele conseguiu uma permissão de Deus para isso. Jó foi um homem que foi atingido no seu corpo e na sua alma. No corpo ele foi atingido com a lepra, nós já falamos aqui, ele foi atingido com a lepra. E na alma ele sofreu terríveis emoções, a gente costumamos falar que Jó é o primeiro homem na Bíblia Sagrada que nós vemos um princípio de depressão, ou podemos ver depressão na vida de Jó, a ponto de ele pedir que anulasse, que apagasse o dia em qual ele nasceu, para que ele não tivesse nascido nesse dia, que apagasse esse dia, mostrando ali sintomas e sinais de uma grande depressão. Então ele sofreu isso na alma, e não foi fácil para Jó, porque ele teve que segurar a alça de 10 caixões, seus 10 filhos, e Satanás atingiu ele de todas as formas. Mas nós vemos que o espírito de Jó ficou ileso. Aleluia! O espírito de Jó ficou ileso, ele sofreu afrontas no seu corpo e na sua alma. Para os irmãos que estão entrando, o tema hoje é antropologia bíblica. Jó sofreu ataques na alma e no corpo.
na alma e no corpo. Mas o espírito de Jó não sofreu, irmã Jennifer, a paz do Senhor, não sofreu nenhum ataque. Porque Jó conseguiu, mesmo naquela situação, levantar e adorar. E como eu já falei aí, a adoração é um dos 5 sentidos do espírito. Ele não sofre no espírito porque o seu espírito está intacto a ponto de ele levantar e adorar, dizendo: Deus me deu, Deus tomou. Nu ouvi do vento da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele consegue adorar o Senhor em meio àquela situação, mostrando que o seu espírito não sofreu nenhum ataque. Então ele estava pronto para ser curado da sua alma e o seu corpo ser curado, porque o espírito estava forte. Quando o espírito está forte, ele tem poder sobre a alma e sobre o corpo. Mas se o espírito estiver fraco, tudo está fraco, porque não há como mais vencer se a pessoa não vivificar o seu espírito. É necessário que ela esteja em contato direto com Deus para essa transformação. Diferente da esposa de Jó. A esposa de Jó, ela vai sofrer o ataque, não vai sofrer ataque no seu corpo, ela vai sofrer ataque na sua alma, porque ela perdeu também 10 filhos. Mas ela sofre ataque também no seu espírito. E ela sofre ataque no seu espírito a ponto de ela virar para Jó e falar: amaldiçoa o teu Deus e morre. Isso mostrava que ela estava sofrendo um ataque no seu corpo. E ela não sofreu no corpo, ela sofreu um ataque na sua alma e também no seu espírito, né? Entendendo aí a maneira de transformação do homem, tanto positivamente como negativamente, dentro da antropologia bíblica. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos que estão aqui conosco. Espero que essa palavra continue falando no teu coração, que nós estamos apenas começando aqui o estudo da palavra do nosso Deus para nossas vidas, né? Satanás, através do pecado, ele corrompe a alma e o espírito do homem, deixando esse homem morto espiritualmente. E quando esse homem está morto espiritualmente, ele não vive mais as novidades de vida do Espírito de Deus. Ele não vive em novidade de vida, mas ele é guiado pelas forças desse mundo, ele é guiado pelo curso desse mundo, ele é como uma folha seca carregada ao vento, que não sabe de onde veio nem para onde vai, né? Ele é apenas guiado pelo curso desse mundo. Mas uma pessoa que está em Deus, ele não é guiado pelo curso do mundo, ele não é uma folha seca, ele é um ramo enxertado na videira e é guiado pela videira. E o destino desse homem, o homem sabe que é a glória de Deus, é o céu que o Senhor tem preparado para nós. Quero entrar no ponto aí que o irmão Alain mencionou, dos 5 sentidos. Né? Eu falei já que os 5 sentidos do corpo é visão, audição, tato, olfato e paladar. Os 5 sentidos da alma é imaginação, razão, afeição, memória e consciência. E os 5 sentidos do espírito é fé, esperança, reverência, adoração e amor. Amém? Quem está comigo aí, dê um glória. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, os 5 sentidos do corpo. Quero falar um pouco do corpo com os irmãos. Os 5 sentidos do corpo. Primeiro, visão. Visão. A Bíblia diz que os olhos, eles são a janela do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo é bom. Então, a importância da visão, que é a janela do nosso corpo, é a visão. A audição é a parte responsável pela a entrada das nossas informações, né? E é muito importante nós entendermos a audição, porque não podemos emprestar o nosso ouvido para Satanás. Nós não podemos emprestar o nosso ouvido para fofocas. Não podemos emprestar o nosso ouvido para intrigas. Não podemos emprestar os nossos ouvidos para todo tipo de coisas malignas e maléficas que há no mundo.
Temos que deixar os nossos ouvidos prontos para ouvir o que Deus tem para falar e para palavras boas vindas de pessoas, né, que tenha coisas boas para nos acrescentar. E os olhos, que você possa estar deixando os seus olhos para ver aquilo que é de Deus e não procurando com seus olhos enxergar aquilo que o mundo quer que você enxergue e distanciando assim os seus olhos de Deus e colocando seus olhos nas coisas mundanas, né? Nas coisas mundanas. O seu olfato, o terceiro ponto aí do corpo é o olfato. O olfato é o responsável, né, por nós sentirmos todos os cheiros, agradáveis ou desagradáveis, nós sentimos. O tato é o único sentido que não está localizado do pescoço para cima. Todos os outros 4 sentidos estão do pescoço para cima, né? Tanto a visão como a audição, o olfato e o paladar está do pescoço para cima. O tato é o único sentido que está no corpo, né? Ele nos permite tocar, nos permite sentir o que nós estamos tocando e nós identificamos as coisas pelo toque, né? Pelo toque nós sabemos se nós estamos pegando algo liso, algo áspero, que tipo de coisa nós estamos pegando. Não precisa às vezes nem da visão para nós sabermos aquilo que estamos pegando. Quando sentimos se é quente, se é frio, sentimos, né, se é duro, se é maleável, tudo através do tato. E o quinto, o paladar. O paladar nos permite sentir o gosto dos alimentos e outras substâncias, né? E então nós sentimos e identificamos se é doce, se é salgada, se é amargo, se é azedo. Nós identificamos através do nosso paladar, ele tem essa característica. Então esses são os 5 sentidos do corpo. Nós já vamos entrar, temos mais informação aqui sobre o corpo, mas vamos estar adiantando aqui para nós chegarmos, né? Quero só estar lendo um outro texto com os irmãos aqui. O corpo, ele foi criado do pó da terra, como diz Gênesis. O pó aqui, né, no sentido literal da palavra, significa a menor partícula. Então nós fomos criados da menor partícula, e a ciência já diz que a menor partícula que existe é o átomo. Então fomos criados do átomo. O corpo possui 208 ossos. O corpo possui 500 músculos. O peso do sangue de um adulto é de 15 quilos. Amém? O coração bate 70 vezes por minuto. 4.200 vezes por hora. 100 mil vezes por dia bate o seu coração. 40 milhões de vezes por ano sem interrupção. 40 milhões de vezes por ano bate seu coração sem interromper, né? Para você entender essa máquina que Deus criou, que é o corpo. Você entender, ela possui 208 ossos. A cada batida, o coração ele desloca 44 gramas de sangue. E esse deslocamento chega a 5,850 kg por dia de sangue que o seu coração bombeia. Amém? Algumas informações para que os irmãos estejam aqui entendendo. O destino desse corpo do homem, a Bíblia diz que do pó veio e ao pó vai retornar. Né? Então o homem ele veio do pó e ao pó retornará. Esse homem só não vai retornar do pó se ele estiver enquadrado lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 52 e 53, que diz que a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista da imortabilidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita:
tragada foi a morte pela vitória. Então, o corpo só não vai voltar ao pó se esse corpo for transformado na hora do arrebatamento de Deus. Amém? Teremos o corpo transformados e subiremos para encontrar com Deus. Mas chegamos nos sentidos da alma e quero frisar mais com os irmãos o sentido da alma. Amém? Eu tenho certeza que será bênção para a tua vida. Os sentidos da alma: imaginação, razão, afeição, memória e consciência. O primeiro ponto que queremos falar: imaginação. Imaginação. A alma humana, ela tem a capacidade de imaginar situações mais adversas. Ela tem a capacidade de imaginar situações, né? O homem, ele tem cerca de, segundo algumas pesquisas, de 10 mil pensamentos por dia. E a ciência diz que 70% desses pensamentos são pensamentos maus. Né? Eu quero crer que isso não seja com os cristãos, né? Os cristãos não têm 70% dos pensamentos maus, não tem, irmão? Tem não. Pode ter não, né? Sim. Pode ter não, tem que ter pensamentos bons. Isso é segundo a ciência, que está analisando aí os pensamentos dos homens. Não é o nosso. Mas a imaginação, nós conseguimos imaginar coisas tremendas, né? Vamos colocar aqui, se eu começar a falar aqui que eu estava dirigindo e quando eu estava passando na orla, né, ali no litoral do Rio de Janeiro, eu avistei o mar e de repente um submarino saía de dentro do mar e o pôr do sol atrás dava uma visão linda. Eu tenho certeza que muitos irmãos já imaginaram essa visão, já criaram, já fantasiaram de como é essa imaginação. Os irmãos já entenderam. Então, a imaginação nos permite entender histórias, entender situações. Eu dizia que na ceia do Senhor, que quando ao momento da ceia, eu estou lembrando, irmão Júlio, a minha imaginação começa a criar Jesus Cristo subindo no Gólgota, carregando a minha cruz, carregando a cruz que seria minha. Eu já imagino ele subindo no Gólgota no momento da ceia. E ali ele vai ser pregado na cruz. E eu imagino agora, dentro da minha mente, ele sendo pregado. A imaginação nos permite isso. E é um sentido da nossa alma, a imaginação. Ela nos permite imaginar coisas. Qualquer história que nós contarmos aqui, né, a nossa imaginação, que é um dos sentidos da nossa alma, vai criar uma figura. Né, irmã Ânia? Vai criar uma figura. A minha imaginação já vai começar a imaginar como que é aquilo. Se eu começar a falar aqui que eu entrei numa roça de abacaxi, alguns irmãos vão começar a sentir até o cheiro do abacaxi. Porque vai começar a imaginar o abacaxi, como está o abacaxi, e é assim que é a nossa imaginação. Ela nos permite imaginar situações adversas. E estou citando situações boas, mas se começar a contar uma história mal aqui, ela tem o poder, às vezes, de mudar até as nossas emoções. Ela tem o poder de mudar o nosso semblante quando nós estamos imaginando. Contamos uma história. Pastor Carlos Machado, Deus abençoe sua vida também. Nós já imaginamos como que é essa história, né? Então, quando nós criamos uma situação boa, favorável, de alegria, de paz, nós imaginamos e sentimos isso. Quando nós criamos uma imaginação e nós imaginamos, ela pode também nos trazer revolta, pode nos trazer coisas. Por isso é importante, eu falei do ouvido, não emprestar o seu ouvido para Satanás. Porque o que você ouve, você acaba imaginando e você acaba tirando suas conclusões dentro daquilo que você imagina e criando uma fantasia na sua mente que pode ser totalmente errada. Quando uma pessoa chega e fala, eu fiquei sabendo que fulano é assim, 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 a sua imaginação já passa a criar a imagem dessa pessoa
e às vezes não é a imagem correta, uma imagem fantasiada pela mente maldosa de algumas pessoas. Amém? Que Deus abençoe sua vida. O segundo ponto que nós queremos trabalhar é a consciência do homem. Romanos capítulo 2, versículo 15, vai falar dessa consciência. O ser humano ele é dotado de leis morais que lhe dirão se as suas ações são certas ou erradas. Então o ser humano é dotado de leis morais, que vai dizer, é certo o que eu estou fazendo? É errado o que eu estou fazendo? Então o homem tem essa consciência, ele sabe se é certo ou errado. Mesmo o homem sem Deus, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe se as ações dele corretas ou se as ações dele pode gerar para ele uma condenação. A consciência, ela não nos permite, às vezes, pecar sem entender que estamos pecando, errar sem entender que estamos errando. Qualquer ser humano sabe se está errando ou não. A consciência, ela nos mostra, quando eu estou fazendo algo, ela nos mostra se está certo o que você está fazendo. Mas a minha consciência me acusa, está errado o que eu estou fazendo. A minha consciência me traz essa certeza. Algumas pessoas ela não querem mais ouvir a sua consciência. Ela prefere errar, e aí ela não quer mais nem ouvir a consciência. E ela está procurando, às vezes, um motivo para falar que a sua consciência que está errada. Aquilo não é errado, é a sua consciência que já está errada. Mas a consciência, irmãos, uma pessoa que mata, ela sabe que não devia matar, mesmo ela sem conhecer a Deus. Nenhum ser humano peca porque não sabia que era pecado. Porque nós temos uma consciência. Essa consciência, ela fala conosco se estamos certos, se estamos errados, irmã Gabriela. Então, o homem não erra, né? A nossa consciência dita as nossas ações. Nós temos as nossas leis, que eu falei que são leis morais, né? Uma pessoa, um dos atributos morais de Deus que está em nós, o amor. O que é contrário ao amor, o ódio. Qualquer ser humano que sente ódio, ele sabe que ele está errado. Ele sabe que não deveria odiar. Ele quer odiar. Ele sabe que é errado. Ele sabe que isso traz nele uma condenação. Porque quando Deus nos coloca no caminho certo, é para nos livrar. Mas quando nós entramos para o caminho errado, nós entramos para o caminho errado sabendo que estamos errados. E esse caminho errado vai nos levar tanto a um problema físico, emocional aqui nessa terra, como pode nos tirar do céu. Aleluia! Como pode nos tirar do céu, irmão Tiago Oliveira, irmão Tiago Silveira, Deus abençoe sua vida, irmão lá da cidade de Cláudio. Então, nós sabemos se estamos certo ou errado, a nossa consciência nos mostra isso. E aí agora eu quero entrar no terceiro. O terceiro eu costumo dizer que é um chip que Deus tem, que vai passar um dia para todo ser humano, para todos verem, que é a memória. Sabe aquele cartão de memória que você compra e você armazena nele muitas coisas? Todas as nossas ações estarão no cartão de memória de Deus. Desde que eu nasci até o final, Deus tem consciência de tudo, está na memória de tudo. Só é apagar essa memória daqueles que estão com seu nome escrito no livro da vida. Aí todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que é lançado no mar do esquecimento, onde nem mesmo o próprio Deus se lembra. Então, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, a nossa memória, todos os atos dos homens cometidos durante a sua existência são registrados pela memória da alma. Todos os atos são registrados pela memória da alma. Durante toda a vida e por toda a eternidade,
o homem sempre se lembrará das suas obras. Você sabe, você lembra, e muitos de nós lembramos até aquilo que nós vivemos com 3 anos de idade. Eu sei os erros que eu cometi. Eu sei as coisas boas que eu fiz. Eu sei as emoções que eu vivi. Está na memória. Está guardada. Na memória da minha alma. Está lá guardada. Deus também tem isso guardado. A Bíblia diz que um dia todos os joelhos se dobrará. Diante do grande trono branco, todos verão. Você teve a oportunidade aqui, você não quis. Todos os homens terão acesso à sua própria memória. Ele vai trazer a existência à memória desse homem. Para que ele entenda que ele não caminhou para o caminho errado porque ele não sabia. A sua própria consciência mostrou que ele sabia. Ele desejou errar. Ninguém será condenado ou justificado porque não sabia. Porque nós decidimos o que fazer. O certo ou o errado. A santidade ou o pecado. Nós decidimos. Amém? O quarto ponto, afeição. Afeição. É o que define se a gente vai gostar de uma pessoa ou não. Né? É a faculdade da nossa alma, chamada afeição, que define isso. Se nós estamos, afeiçoados a uma pessoa ou não. É por isso que a gente consegue gostar de alguém ou não gostar de alguém. Ainda que nós nunca vimos uma pessoa. Só pela informação que a nossa alma absorve. Né? Se eu contar uma história aqui, talvez de um jovem, né? Eu estava, estou evitando assistir jornal para não emprestar o ouvido para Satanás, para não me deixar corromper, mas hoje eu liguei a televisão e estava falando de um jovem que matou o pai, um jovem de 24 anos, não sei se os irmãos viram o SBT no dia de hoje, de 24 anos, que matou o pai e tentou matar a mãe também. Matou o pai a facadas e tentou matar a mãe. É só de ver aquilo, um dos sentidos da minha alma, que é a afeição, já desprezou o rapaz. Pastor, mas o senhor deveria sentir piedade dessa alma. Sinto. Mas como ser humano, o primeiro sentimento que eu sinto é porque ele fez isso. Ele não deveria ter feito isso com os pais. Então, o primeiro sentimento, a minha afeição define, gosto dele ou não. Vou gostar dessa pessoa ou não. Então, a nossa afeição tem esse poder de gostar de uma pessoa ou não. Se eu começar a contar aqui e falar, eu conheci alguém formidável, muito carinhoso com os pais e a mãe, trabalhador, uma pessoa de Deus, se preocupa com o próximo, a afeição dos irmãos que estão me ouvindo começa a gostar dessa pessoa. Sem nunca ter visto, já começa a gostar. Porque ele pratica as coisas boas. Ele está caminhando por certo. E todos aqueles que buscam as coisas certas se agrada disso. Então a nossa afeição define. Eu vou gostar ou não? Não precisa nem ver a pessoa. Pelas informações que a nossa mente absorve, nós decidimos se gostamos ou não gostamos. Qual é a proximidade que eu vou ter com essa pessoa? Já de recebê-la de braços abertos ou um olhar de desconfiança? As informações que nós recebemos definem isso. Né? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Que maravilha, né? Vai dando glória, irmão. Vai dando glória. O quinto ponto da nossa alma é a razão. A razão. A razão ajuda a nossa alma. Pastor Tiago. A razão ajuda a nossa alma a manter o equilíbrio. A razão ajuda a nossa alma a manter o equilíbrio. Se não fosse a razão, nós agiríamos pelas emoções. E seríamos
fracos e volúveis, né? Sujeito às transformações muito drásticas. A razão da nossa alma é aquilo que controla as nossas emoções. As emoções são parte da alma, mas a razão é que traz o controle sobre as emoções. De nós conseguimos ter o controle sobre elas. A razão nos dá o controle sobre as emoções. Se não desse o controle sobre as emoções, toda vez que eu sentisse vontade de chorar, eu ia chorar, independente de onde eu estivesse, eu não ia ter controle sobre as minhas lágrimas. Então iríamos passar pelas ruas e ver várias pessoas sorrindo desesperadamente, chorando desesperadamente, rindo descontrolável, chorando desesperado, ou iam ver a pessoa exercendo a sua agressividade ou a sua bondade a todo tempo. Mas a razão nos deixa o controle. Eu posso estar triste, mas eu controlo. Eu posso estar muito alegre, mas o momento eu me controlo. Então a razão nos dá esse controle. Ela nos ajuda a manter o equilíbrio da nossa alma, né? Quando nós olhamos uma pessoa e ela está rindo, né? Talvez uma pessoa que está dando gargalhada em velório, as pessoas vão falar, essa pessoa está desequilibrada. Essa pessoa chora à toa, ela está desequilibrada, ou seja, não há equilíbrio na sua alma. E o equilíbrio o que nos traz o equilíbrio é a nossa razão. É a nossa razão que nos traz esse equilíbrio, que é um sentido da nossa alma, né? É lógico que quando nós aceitamos a Cristo, nós vivemos agora e passamos a viver pela fé. Mas todo ser humano, aí eu falo como todo ser humano, ele é regido, o seu equilíbrio emocional é regido pela sua razão. É a sua razão que traz o equilíbrio para a sua alma. Depois nós vamos passar a viver pela fé, e muitas coisas já foge à razão, está superior à razão. Amém? A nossa alma, ela tem o poder de julgar, né? Julgar uma situação, uma pessoa, como nós falamos aqui. Glória a Deus. A irmã Hannah colocou, é verdade. Sem um controle não obteremos nenhum sucesso em nenhum aspecto das nossas vidas, com certeza. Nós precisamos ter um controle. E esse controle é pela razão, né, irmão Jadson? Paz do Senhor Jesus para você também, meu irmão. Deus te abençoe. Então a nossa alma, como nós vimos, ela julga, ela recorda, ela supõe, ela investiga. Então a nossa alma tem todo esse poder intelectual de ação, tanto de investigar, de supor, recordar, como julgar uma situação. As vontades da nossa alma, nós escolhemos, a nossa alma escolhe com quem nós vamos nos relacionar. É pela nossa alma. Ela rejeita uma situação, ela escolhe e ela rejeita, ou ela deseja. A nossa alma se aborrece e com a nossa alma também se obedece. A alma é uma parte fundamental dessa antropologia bíblica. Antropologia, corpo, alma e espírito. A alma é uma parte essencial disso, porque todas as nossas emoções, emocionais e intelectuais, parte da alma. A alma que tem o controle. A alma que define o caminho do espírito ou do corpo. É ela que obedece às vontades da carne ou à vontade do espírito. É obedecido pela alma. Então a alma, ela pode escolher o pecado ou rejeitar o pecado. Escolher a santidade ou rejeitar a santidade. Ela pode se aborrecer ouvindo as palavras de Deus que nos confronta. Ou ou a nossa alma, ela pode desejar ouvir a palavra de Deus, porque se me confronta é porque quer o meu melhor, o meu bem. E com a alma eu decido se eu vou obedecer a Deus ou não. Então a alma tem um poder, um papel fundamental dentro da sua vida. Você escolhe com a alma. Tem pessoas que às vezes estamos pregando, essa palavra não gostei, foi muito dura. Ela rejeitou, a alma dela rejeitou.
eu gostei, a palavra foi dura, mas é a palavra que vem com vida eterna. Ô glória! Eu quero essa palavra para mim. Então ela desejou a palavra. Então a nossa alma tem esse poder, né, de receber. A alma, o final da alma, a alma tem dois destinos. Dois destinos tem a alma. Se ela for salva, a Bíblia diz que ela vai para o céu, vai para o paraíso, lugar de descanso, onde né, ela vai para a glória de Deus. Emanuele, Deus abençoe sua vida. Que bom te saber que você está aqui conosco. Então a alma tem isso. Se ela for salva, ela vai. Se ela for condenada, ela irá receber as obras, né? Sobre todas as obras praticadas, ela vai receber numa eternidade futura. Pastor, onde está escrito isso? Lucas capítulo 19. Você pode ler o texto lá do 19 ao 31, que vai falar do destino da alma. Lucas 16, entre o versículo 19 a 31. Você pode ver isso lá. Amém? Quando naquela parábola, nessa parábola que eu estou falando de Lucas, capítulo 16, do 19 ao 31, vai falar do rico e do Lázaro. Do rico e do Lázaro. E a Bíblia vai dizer que o Lázaro, que era um mendigo, que ficava ali às portas, desejando comer as migalhas que caía da mesa do rico, ele morreu. E logo depois também o rico morreu também. E a Bíblia diz que o Lázaro ele foi para o seio de Abraão, enquanto o rico ele foi para o Hades, para o inferno. E o que restou deles lá? O que vai restar da sua vida que eles vão carregar para lá? Primeiro, a Bíblia diz que o que restou, a visão. Porque o rico levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro estava no seio de Abraão. Então ele continuava tendo visão. Ele enxergou. Então é um dos sentidos que ele vai carregar para lá. O que vai ter nele que ele vai carregar? Ele vai ter uma habilidade de dialogar. Ele vai continuar falando, dialogando. E a Bíblia diz que clamando disse: Pai, Abraão, tenha misericórdia de mim. Então ele vai dialogar com Abraão. Ele vai ter raciocínio, ele vai pensar. Manda Lázaro molhe, ele fala, manda que Lázaro molha a ponta do seu dedo na água, né? Então ele está pensando que Lázaro pode, se Lázaro pôr o dedo na água, o dedo de Lázaro vai ficar molhado. Então ele tem raciocínio. E ele também tem paladar, porque se Lázaro colocasse o dedo na água e molhasse o dedo e colocasse nos seus lábios, ele fala, para que me refresque a língua. Então ele continua tendo paladar. Ele sabia, né, mesmo lá no Hades, que a água refresca e que poderia acalmar aquilo que ele estava passando. Ele tinha sensibilidade. A alma dele sentia sensibilidade, porque ele diz: porque estou atormentado em chamas. As chamas queimavam ele. Ele sentia: estou atormentado em chamas. Ele tinha lembranças. Isso é muito importante. Muitas pessoas falam que não terá lembranças. E fala lá, e ele terá lembranças. Abraão fala com ele: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, né? E ele tinha capacidade de orar. Rogo-te, ó pai Abraão. Capacidade de sugerir que mandes a casa do meu pai. Mande na casa do meu pai. Capacidade de lidar com números.
Ele ainda tinha o conhecimento matemático de números. Porque eu tenho 5 irmãos. Ele sabia. 5 irmãos. Então ele tem esse conhecimento. Isso restou para ele depois da morte ainda. Ele tinha vontade, desejo de salvar os seus parentes. De não permitir que seus parentes fossem para lá. Ele pede, mande alguém para que dê testemunho a eles, para que eles também não venham para esse lugar de tormento. Para que eles também não venham para cá. E Abraão vai dizer não, e ele vai continuar insistindo. Então ele ainda vai insistir, né? Se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Então são situações que nós vemos dentro da palavra de Jesus em Lucas capítulo 16, 19 ao 31, que mostra alguns sentidos que o rico demonstra lá ainda no seu lugar de tormento. Ele ainda vai ter essa sensibilidade, né? E então esse é o destino da alma do homem: ou salva com Deus, ou em paz com Deus, ou em tormenta no Hades, no inferno. Amém? Os 5 sentidos do Espírito. Vamos entrar nos 5 sentidos do Espírito. Os 5 sentidos do Espírito: fé, esperança, reverência, adoração e amor. Fé, esperança, reverência, adoração e amor. 5 sentidos do Espírito. Primeiro ponto, fé. Fé. Fé é a expressão máxima da natureza religiosa do homem. É uma faculdade que já nasce com o homem. Não é o homem vai adquirir. O homem nasce com essa natureza de ter fé, de expressar uma religiosidade. Pastor, algumas pessoas são ateu. Ele está acreditando em alguma coisa. Ele tem fé em alguma coisa. Aqui não estamos falando no sentido de fé, aqui a fé salvadora, mas uma fé. Eu costumo dizer que uma pessoa que prepara um assalto e vai para um banco roubar, ele tem fé que vai sair rico e sem nenhum ferimento. Então, a fé que não... existe muitas fé, mas somente a fé em Cristo salva. Amém? É a fé com a pessoa, mas a fé salvadora ela alcança quando ela ouve a palavra de Deus e aceita a palavra de Deus. Isso vai gerar uma compreensão e aceitação de todo o sacrifício que Cristo fez, de toda a condição, né, que o homem precisa ter para alcançar, aceitando o sacrifício que Cristo fez na nossa vida. Pastor Gibran, bispo, homem de Deus, Deus abençoe sua vida. Então, a fé, a Bíblia diz em Hebreus que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Então a fé, quando eu estou agindo pela fé, eu não vi aquilo que eu quero, mas eu acredito que virá. A pessoa pode exercer fé em muitas coisas. E tem pessoas que são pessoas de fé, mas não quer dizer que a sua fé é salvadora. A única fé que salva é a fé em Cristo. Eu posso exercer fé em muitas coisas. Tem pessoas que exercem fé no sol, na lua, nas plantas, no mar, nos animais, achando que isso traz salvação. Não, tem fé que isso pode ser, mas a única fé que salva o homem é a fé em Cristo. O homem que tem fé, e aí eu falo da fé salvadora em Cristo, ele tem que entender que, ainda que ele não viu o milagre, mas ele sabe que vai acontecer. Então a sua alma está descansada, a sua alma está esperando em Deus, a sua alma já tem paz, mesmo no meio da guerra, porque a fé dele já traz, né, aquilo que não existe à existência. Aquilo que não existe já traz a existência. Né? Eu ainda não vi,
mas eu sei que meu Deus fará. Então a fé é alcançar aquilo que nós não vemos. Muitas pessoas vivem por vista, por aquilo que vê. Jesus falou isso para Tomé, quando ele falou: só acredito se eu tocar. Eu não acredito que ele ressuscitou, só se eu tocar na ferida. Jesus aparece e fala: toca. E ele fala: eu creio em ti. Jesus fala: você crê porque você viu? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, porque isso demonstra fé. Isso demonstra fé. E a Bíblia diz que a única maneira do crente viver é pela fé. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso aí, homem de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é o primeiro sentido do Espírito. Fé. A fé vivifica o nosso espírito. Quanto mais fé eu exerço, mais vivo está o meu espírito. Mais vivificado ele está. Porque eu estou exercendo a fé. Amém? O segundo ponto. Os irmãos quiserem comentar aí, fica à vontade. Nós voltamos nesse ponto. O segundo ponto. Esperança. É um dos sentidos do espírito. O espírito do homem é capaz de esperar de forma paciente. Aleluia. E controlada. E a Bíblia diz que esse tipo de esperança não traz confusão. Esse tipo de esperança não nos traz confusão. Então, a esperança é aquele tempo que nós acreditamos em Deus. E o salmista vai dizer isso: esperei com paciência no Senhor. Eu sei que o meu Deus virá. Eu sei que por fim se levantará em meu favor. De Jó, que nós já citamos Jó aqui, que o espírito dele não foi abalado. A esperança dele estava intacta. A fé dele estava intacta. Não foi atingido no seu espírito. A esperança dele estava intacta, a fé. Eu sei, meu Deus deu, meu Deus tomou, vou voltar para ele nu, posso ir. Ele está usando a fé. E aí quando a esperança dele: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Glória a Deus. Ansiedade é falta de esperança, diz o irmão Alain. Glória a Deus. Está conosco também o Eduardo. Deus abençoe sua vida, Eduardo, em nome de Jesus. Então, a esperança, ela nos faz aguardar o tempo de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que a esperança não nos traz confusão. É um texto que o irmão Alain gosta muito. Romanos capítulo número 5. É o esperar em Deus. É o esperar confiando em Deus. Que às vezes tem muitas pessoas que falam: eu espero em Deus, mas amanhã ela já está tomando aquela situação da mão de Deus para ela mesma resolver. Então ela não tem esperança. O seu espírito não está... É uma ação que não está agindo no teu espírito. O espírito da pessoa está faltando para ele, seu espírito vivificado, gerar esperança. Minha vida está na mão de Deus. Eu espero nele. O meu futuro pertence a Deus. Seja feita a vontade dele. Se Deus falou espere, espere. Se Deus falou vá, eu vou. Se Deus falou fica, eu fico. Então a esperança do homem, ele pode esperar de forma paciente e controlada aquilo que Deus tem para a vida dele. É o segundo sentido. O terceiro sentido, e aí eu vou falar um pouco mais desse terceiro sentido aqui. E o terceiro sentido do espírito do homem é adoração. Adoração. Esse é o terceiro sentido. O homem tem a capacidade, o espírito do homem tem a capacidade de adorar.
a Deus. E por isso que Jesus falou àquela mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eles vão adorar o Pai, porque a adoração é um dos sentidos do espírito. A pessoa que não tem o seu espírito vivificado, ele não adora. Ele precisa vivificar o teu espírito para passar a adorar a Deus verdadeiramente. É um dos sentidos da adoração. Um dos sentidos do espírito é a adoração. E a adoração é a nossa reverência, e a reverência é um ponto, mas a nossa adoração é a nossa entrega a Deus. É o entendimento de Deus e o entendimento de nós perante Deus. Nós vamos falar do quarto, que é a reverência, e às vezes se confunde muito, porque uma pessoa reverente é uma pessoa que adora. Nós vamos chegar nesse ponto também. Mas algumas pessoas imaginam que eu estou adorando a Deus porque ela está cantando um hino. E às vezes ela confunde. Como eu estou cantando um hino, eu estou adorando a Deus. E nem toda pessoa que está cantando um hino, ela está adorando a Deus. Porque não é o hino que adora a Deus. É a pessoa que adora a Deus. O hino pode ter o poder de conduzir a pessoa a um processo de adoração. Mas a pessoa tem que adorar. E há hinos que nem são feitos para adoração. Que quando nós falamos aqui de antropologia, a música, e aí vamos falar de música, há músicas que são feitas que elas atingem apenas o nosso corpo. Elas mexem apenas com o nosso corpo. Sentimos vontade de pular, dançar e tá. E há músicas ou hinos que tocam na nossa alma. Até choramos. Até nos sensibilizamos. Mas ela não tem poder de nos fazer adorar. Porque ela só chega até na alma. Né? Ela é, nós falamos, melancólica. Ela toca no nosso lado melancólico e nos faz apenas sensibilizar. E há hinos, músicas, né? E aí eu falo, há hinos que tem sim agora o poder de tocar no nosso espírito, de nos levar a uma adoração. A uma adoração a Deus. Então, é algo que eu busco identificar, que a música para o corpo, elas têm um ritmo, não é, que convida o nosso corpo a mover, a se mexer, né? E aquelas que falam da alma, que música para a alma, ela vai falar de problemas da alma, saudade, lembranças, elas deprimem, traz aquele desejo de expressar alguns sentimentos emotivos, né? E não de trazer uma verdadeira adoração a Deus. E música para o Espírito são músicas que elas vão louvar a Deus. Elas vão nos levar a uma comunhão com Deus. E não aquelas que mostram que nós somos importantes, que nós somos o tal, que nós somos super crentes, que nós somos imbatíveis, intocáveis. E essas músicas não, ela toca apenas na nossa alma, no nosso ego, né? Eu não quero aqui criticar hino nenhum, mas quem te viu passar pela prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, tocou na alma, ainda te levou a ser uma soberba, ainda te leva a um processo de soberba. Ela não te leva a uma adoração, ela te conduz a sua alma a sentir um sentimento de desprezo, porque você está no palco e a pessoa está na plateia, como se quem estivesse no púlpito fosse superior a quem está lá embaixo, né? Então ela cria uma divisão entre lideranças e liderados e traz um sentimento maligno, posso dizer dessa forma, porque é assim que eu entendo. Então há músicas, hinos que chega na alma, mas não te levam a uma adoração. E há hinos que te conduzem a um processo de adoração.
Porque os hinos de adoração exaltam a Deus em primeiro lugar e mostra a minha natureza, que eu necessito de Deus. Eu preciso de Deus. Se o hino que você está ouvindo, ele está falando que Deus precisa de você, que você é intocável, imbatível, ai de quem tocar em você, ai de quem tentar, ai de fulano, cuidado com esse tipo de hino. Ele só está alimentando as obras da carne na sua vida. Ele não está te levando a um processo de transformação e adoração a Deus. Oh, glória! Então precisamos ter hinos que nos conduz a Deus. Toca o nosso espírito. Nos levam a um processo de adoração. Sabe aquele hino que você ouve e de repente você se rasga e fala: Jesus, eu sou um pecador. Perdoa-me. Esse hino é bom para você. Ele está te levando a entender quem Deus é. E que Ele é um ser que merece ser adorado. Adorado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O quarto, reverência. O quarto é reverência. Toda vez que o espírito do homem detecta a presença de Deus, toda vez que o espírito do homem detecta a presença de Deus, ele sente vontade de reverenciar esse Deus. Ele sente vontade de reverenciar. E cada um vai reverenciar de uma forma. Alguns vão sentir, vão se ajoelhar, reverenciando a Deus, né? Ele vai reverenciar o Criador. Porque eu entendo que quem está diante de mim é um ser santo, e eu, como pecador, eu tenho que me prostrar. Corpo, alma, espírito, tudo tem que se prostrar perante dele. É aquele momento que quando eu entro na casa de Deus, eu me entrego a Deus. Eu vou orar e eu entendo, eu estou dentro eu estou no local de adoração, meu Deus, eu tenho que ter aqui reverência. Tem pessoas que estão dentro do templo e não têm reverência. A presença de Deus está real ali e ele está preocupado com o lado A, o lado B, o que, ele não está nem aí para o que está acontecendo no culto. O espírito dele não está vivificado, ele é irreverente. A reverência no espírito dele está morta. Agora, a pessoa que é reverente a Deus, quando ele sente a presença de Deus, ele se rasga por inteiro. Porque a presença de Deus o leva a adorar, o leva a reverenciar aquela presença que ali está. A presença de Deus está aqui. A maioria se ajoelha e ora. A maioria já começa a engrandecer Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, grande, poderoso, e já começa a exaltar a Ele, por causa da reverência. Glória a Deus, irmão Reginaldo, minha irmã Ana, Deus abençoe a vida de vocês. Priscila, Deus abençoe a vida de vocês. Então, a reverência é um dos sentidos do Espírito. E toda vez que o homem sente a presença de Deus, ele quer reverenciar a Deus. Não importa aonde eu estou, eu senti a presença de Deus, eu tenho que reverenciá-lo. Ele está aqui. Sabe como um rei está passando e todos os súditos se prostram em reverência àquele rei? É dessa forma. É em reverenciar o nosso Deus. Mas só aqueles que verdadeiramente são súditos, são servos, que vão reverenciar. Alguns estão dentro do templo, a presença de Deus está real ali e ele não se prostra, ele não reverencia. É porque ele não é servo. Ele até abre a boca e fala que é. Ele até se apresenta como servo. Mas na verdade ainda não é. O verdadeiro servo se reverencia quando ele sente a presença de Deus. Amém? E o quinto ponto. Amor. O quinto sentido do Espírito é amor. Oh, glória! O amor do Espírito. O nosso Espírito,
ao ser regenerado pela palavra de Deus, começa a produzir amor, né? Não um amor comum, mas um amor verdadeiro e puro. Um amor que vem do próprio Deus para nós. A Bíblia diz que Deus, ele é amor. E ele derramou o seu amor no nosso espírito. Não na nossa alma, não no nosso corpo. Há pessoas que amam com a alma. E aí eu vou falar daqui a pouco. Mas Deus derramou o amor do espírito. O amor, existe 4 tipos de amor. Um dos amores é amor do corpo. 2 amores é da alma. E 1 é do espírito. Para nós entendermos. Eu não adoro a Deus e amo do mesmo jeito. Amém. Glória a Deus. Quero falar sobre esses 4 amores. Primeiro amor, o amor eros, conhecido como amor do corpo. É o amor que existe entre um homem e uma mulher. Esse amor, né, ele muda conforme o tratamento. Se tratar bem, meu amor aumenta. Se tratar mal, meu amor diminui. É um amor eros, o amor do corpo. O amor da alma, um dos amores da alma, o amor filos. O amor filos, ele existe, é um amor entre amigos, né? Também pode ser encontrado no homem natural. O homem natural, como espiritual, todos sentem esse amor. Um outro amor da alma é o amor estorge. O amor estorge é um amor familiar. Ele é bem semelhante ao filos e ao eros, mas é um amor que eu sinto pela minha família. Né? É um amor que eu tenho pelos meus entes. Né? O filos é um amor que eu tenho pelos meus amigos, né? E o estorge é um amor que eu sinto pela minha família. O irmão Alain colocou: o amor é tudo. Feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é brasa, luz na triste vida. O amor é mais, tudo é paz. O amor é vida. Tá, e o irmão tá bem poético hoje, hein? E o amor que Deus derrama no nosso espírito, que é o amor do espírito, é o amor ágape. O amor ágape, esse amor só existe na pessoa que nasceu de novo. O amor ágape só existe na pessoa que nasceu de novo. Só na nova criatura em Cristo. Esse amor é gerado pelo Espírito é gerado dentro do espírito do homem. Não é gerado na alma, nem no corpo. É gerado no espírito. É mais forte do que qualquer amor. É o amor sacrificial. É o amor porque Deus amou de tal maneira que deu o Filho. É o amor que gera sacrifícios. É o amor sacrificial que Jesus pediu que nós tivéssemos ele quando ele falou que nós devemos amar até os nossos inimigos. É o amor de sacrifício. Só o amor ágape consegue amar os inimigos. Só o amor ágape. Sem o amor ágape não tem amor aos inimigos, tem destruição aos inimigos. Mas a pessoa que tem um amor ágape, ele tem que amar até os inimigos, ainda mais os amigos. Uma pessoa que fala assim: eu não vou ficar nessa igreja porque fulano está nessa igreja. Eu não suporto aquele irmão. Ele não nasceu de novo ainda, porque se ele tivesse nascido, ele tinha um amor ágape no seu coração. Está faltando o amor. Está faltando nascer de novo. Ele até acha que nasceu de novo, né? Ele até supõe que ele nasceu de novo, porque ele consegue cantar hinos. Mas adorar a Deus é transmitido através das nossas atitudes. Amar até os inimigos, né? E o espírito, o destino final do espírito do homem, né? A Bíblia diz que melhor, quero falar antes de falar do destino final. Como você sabe se o homem é natural, o homem é espiritual ou natural? O homem natural, o espírito natural de um homem natural, ele se inclina para as coisas do mundo. O homem natural se inclina para as coisas do mundo.
Agora, o homem espiritual se inclina para as coisas de Deus. Romanos 8:5. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. O desejo de um homem natural é os desejos do corpo. E o desejo do corpo dele são tudo aquilo que é pecado contra Deus, que é pecaminoso contra Deus. O desejo da alma do homem natural é pecado contra Deus, né? Aí a Bíblia vai falar lá nas obras da carne, em Gálatas capítulo 5, vai falar lá, a partir do versículo 19, vai falar das obras da carne e do Espírito, para entender lá os que são de Deus e os que não são. E depois também os irmãos procurem aí, eu tenho também um estudo aí sobre corpo, alma e espírito também, que vai falar sobre esses pontos. Então, irmãos, os desejos de um homem espiritual, Salmo 103, versículo 1 diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Todos os sentidos do seu corpo é para adoração a Deus. Os sentidos da sua alma é para adoração a Deus. O sentido do teu espírito é para adoração a Deus. Tudo é para adorar ao Senhor. Tudo tem que ser para que o nome do Senhor seja adorado. O irmão Alain respondeu aí, louvor do cantor Oséias de Paula. Ah, tá certo. O trecho que o irmão colocou aí, né, estava bem poético mesmo, é um louvor, né, do irmão Oséias de Paula. Deus abençoe, meu irmão. Aí, ó, os irmãos depois podem ouvir esse hino aí, que com certeza vai nos levar a uma adoração a Deus. Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao 24, diz assim: que no trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais de um novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus mexer dentro da sua alma, do seu espírito. Eu tenho certeza que isso vai fluir no seu corpo. Seja guiado por Deus. Deus abençoe sua vida. E que todo o vosso... E aí eu vou voltar no texto que nós lemos lá no início. O texto que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Né? Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.